tú, vos, usted. Como, quando e onde utilizar em espanhol. A primeira coisa que temos que entender é que eles são pronomes de segunda pessoa singular em espanhol. E o uso de cada um deles vai alterar a conjugação do verbo seguinte. Então precisamos ter muito cuidado com algumas coisas e entender como utilizar corretamente. Então vamos com o primeiro. Usted. Usted é um pronome muito comum e de uso formal. Ou seja, você vai utilizar em situações onde a formalidade seja mais requerida. Como, por exemplo, numa entrevista de emprego, conversando com seu chefe ou conversando com pessoas maiores. E tem uma coisa muito importante que você tem que saber sobre usted. Embora ele seja a segunda pessoa no singular, de um jeito formal, a conjugação dos verbos quando utilizamos usted vai entrar no grupo da terceira pessoa, ou seja, o grupo de él e ella. Então a conjugação será exatamente igual. Por exemplo, como está? Como le va? A que se dedica? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su comida favorita? Y etc. Agora vamos com tu. Tu é a forma mais comum e popular em todos os países onde se fala espanhol para você chamar alguém, né? Por exemplo, pode ser um amigo, seu irmão, qualquer pessoa. Tu, certo? A conjugação vai mudar. Por exemplo, seria assim. Ao invés de falar como se llama, como te llamas, de dónde es, ¿de dónde eres? ¿A qué se dedica? ¿A qué te dedicas? E assim vai. Tu é a forma mais comum na maioria dos países hispânicos. Agora temos o vos. O vos é mais específico. Ele é um regionalismo utilizado somente em alguns países, como por exemplo Argentina, Uruguai, Paraguai, Guatemala e etc. Não é uma coisa tão geral. E a conjugação muda do tu. Por exemplo, enquanto o tu é como te llamas, como te llamas. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿De dónde sos? E assim vai. Agora, você pode utilizar os três. Só tem que prestar muita atenção em quais situações você vai utilizar. Por exemplo, eu utilizo os três em diferentes situações. Eu utilizo usted para falar com pessoas que eu não conheço. Ou, por exemplo, com a minha avó, minha abuelita. Hola abuelita, ¿cómo está usted? ¿Cuánto tiempo sin verla? Déjeme darle un abrazo. Hola mijito, qué bueno verte. ¿Cómo estás de bonito? Cuéntame, ¿cómo has estado? Yo estoy muy bien, gracias abuelita. Le cuento que le estoy enseñando español a mis amigos de Brasil. Ah, eso está muy bueno, hijito. Hay que echarle ganas a la vida. Toma tu dinerito ahí para que te compres agua en el camino. Ay, abuelita, muchísimas gracias. No se hubiera molestado. La quiero mucho. Y pórtate bien, ¿eh? Si no, te va a caer. Eu tenho muitos amigos em muitos países e a maioria me trata de tu. Então, eu retribuo e trato eles de tu também, igual, né? Isso se chama tuteo. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. E tu, ¿cómo estás? E vai acontecendo a conversa aí. Vós também. Eu trato de vós meus irmãos, meus amigos, meus primos, as pessoas mais próximas da minha idade, etc. El uso del vos en español es conocido como voceo. E a gente se trata assim. ¿Qué onda vos? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. ¿Y vos qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? Pues aquí miramos echando punta siempre. E muito cuidado, como falamos em espanhol, muito ojo. Se você tratar alguém de usted, você não pode tratar essa mesma pessoa de tu ou de vos. Ou seja, você tem que decidir primeiro qual você vai usar. Um dos maiores erros é se você começa tratando a pessoa com um pronome e termina tratando com outro. Isso vai mudar totalmente a estrutura da conjugação dos verbos. Por exemplo, você nunca, em hipótese nenhuma, pode falar assim: Hola, ¿cómo estás usted? ¿Y tú, a qué se dedica? ¿Y vos, dónde vive? ¿Y usted, dónde vivís? Não. Você tem que decidir primeiro como que vai tratar a pessoa, né? Se for usted, usted. Se for tu, tu. Se for vos, vos, ok? Lembrando que o vos é bem regional, certo? Então, a forma mais geral seria tu e usted. E se você gostar muito da cultura desses países onde se utiliza o vos, se você tiver contato com pessoas desses lugares, amigos argentinos, uruguaios, da Guatemala e entre outros, e você quiser praticar isso, é ótimo. Então, pode ir em frente que vai ser uma boa prática para você. E aí, ficou claro? Espero que tenha ficado claro, que você tenha resolvido todas as suas dúvidas e que você possa aplicar o que você aprendeu hoje aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Hasta luego. Tchau, tchau.